Nós estamos, na verdade, chegando ao fim da nossa expedição Brasil desse ano. Estivemos em Florianópolis com o lado Colucci da família, agora estamos aqui em Jundiaí com o lado nobre da família e com todos vocês. E eu quero agradecer a todos vocês que têm se comprometido conosco, aqueles que estão há mais tempo envolvidos na nossa história, desde o nascimento do Arthur, e aí depois do Otto, a chegada da Olívia. Vocês têm participado de perto naquilo que Deus tem feito lá na Inglaterra, e eu quero agradecer vocês pelo investimento que vocês têm feito nessa obra, e nós sabemos que nós não estamos sozinhos, porque vocês estão conosco, e também porque a gente recebe as visitas, né? O pessoal que aparece lá em casa e acaba se envolvendo, acaba participando daquilo que a gente faz parte. E eu só queria lembrar, quando no início da reunião foi falado a respeito né, de nós darmos aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor tem depositado em nós. A característica dessa família de enviar missionários. Eu lembrei da história daquele jovem rico que chegou para Jesus perguntando o que ele precisava, né, para entrar no reino dos céus, e depois de apresentar o seu currículo para Jesus, né, eu fiz isso e fiz aquilo, e aí Jesus fala para ele: bom, o que faltou então é dar tudo que você tem. E aí você conhece o resto da história. Mas eu lembrei que, né, a gente vive um padrão diferente. O mundo fala do poder de compra, né, daquilo que a gente pode adquirir, e a nossa identidade está muito ligada a isso, né? Aquilo que eu posso comprar, o que eu vou comprar, né? Qual é a próxima coisa? Aí eu compro e eu sei que não me satisfaz, mas tem alguma outra coisa que eu posso adquirir. Enquanto o reino de Deus fala do poder da oferta, daquilo que a gente pode dar. Quanto mais a gente dá, mais a gente se satisfaz no reino de Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, por darem de várias maneiras diferentes, darem de maneira que nos abençoa e darem de maneira que abençoa as nações. E quando a gente estava louvando, eu tive uma visão de eu não vou tomar muito tempo, não se preocupe. Eu tive uma visão de um balde de lata, mas era um balde, assim, sabe, eu não sei se eu posso dizer bonito, né? Balde de lata geralmente não é bonito, mas era um balde perfeito, sem nenhum furo, nenhuma rachadura e nada disso. E eu entendi, enquanto eu estava orando, eu entendi que Deus estava falando comigo que esse balde precisa ter furos, precisa ter umas rachaduras, porque enquanto eu carrego esse balde ele vai vazando, vai regando por onde eu passo. E eu acredito que possa ter algumas pessoas aqui nessa manhã que têm esse balde que é intacto e gostam de preservar esse balde intacto, bonito, sem rachas, sem rachaduras, sem nenhum furo. E Deus está querendo fazer uns furos nesse balde. Então eu quero abençoar essas pessoas para que elas venham e se coloquem diante do Senhor, para que o Senhor coloque esse balde em situações onde rachaduras e furos, né, sejam feitos, para que você possa derramar da vida do Senhor por onde quer que você passe. Amém. Acho que meu marido já falou tudo, então amém. Sempre bom voltar para casa, como vocês podem notar, eu tenho falado bastante. É bom falar português com pessoas que entendem português. A gente sempre fica muito feliz de ser abençoado por vocês. Para mim é meio que uma luta vir, porque eu acho que dessa vez foi pior, porque fazer mala para 5 pessoas não é fácil. E principalmente quando você tem que enfiar tudo para 5 em 3 malas. Mas para mim é uma grande alegria estar aqui, assim, vocês poderem conhecer esse presente que Deus deu, o nosso terceiro presente. Né? A Olívia é a prova de que Deus é infinitamente maior, né? Faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pede, do que a gente imagina. Né? E a Olívia veio para mostrar de novo aquilo que Deus fez. Né? Assim, o diabo está sempre tentando impedir aquilo que Deus tem para fazer na vida da gente. Né? O Arthur e o Otto também passaram por
uma situação bem complicada quando eles nasceram. Os 3 passaram por uma situação onde o diabo facilmente podia ter tirado a vida deles, mas estão aqui, né? Então, eu queria, junto com o Maurício, né, animar vocês a continuar persistindo naquilo que Deus tem para vocês. Né? Deus nunca está atrasado, Deus nunca está adiantado, Ele nunca está com pressa, porque o tempo dele é perfeito, os caminhos dele são perfeitos. Né? E é bom estar aqui com os irmãos, e eu espero poder receber, obviamente, não todos de uma vez só, né? Mas eu queria, né, dizer que o convite está de pé ainda, a nossa casa ainda está aberta, e para receber os irmãos, quando vocês quiserem conhecer a congregação lá, que é uma... E sempre que eles mencionam o Brasil, eles falam que é uma parte do Gateway no Brasil. Então, é muito legal isso, né? E eles acreditam muito nessa ponte. Então, a gente tem intenção aí de continuar mandando. E o ano que vem, a gente vai ver a primeira pontezinha se tornando uma aliança. A Kate, que é uma moça que veio com a gente para o Brasil há 3 anos atrás, conheceu um brasileiro e se casa com ele muito em breve. Então, né, as coisas estão realmente se materializando. Amém. Vocês podem se assentar um momentinho? João. Como já me falou, nossa viagem vai ser só um pouquinho mais comprida. São 20 horas mais ou menos de voo, só que o total vai dar 49 horas de viagem, de Guarulhos até Novosibirsk. Então vai ser bem complicado, escalas longas, bem cansativo. A gente vai fazer em 3 trechos, né? Então a gente vai fazer duas paradas no meio do caminho, mas a gente está indo. Dia 31 de agosto a gente está lá. Graças a Deus a gente vai chegar ainda com um restinho de calor lá, começando o frio para dar tempo de adaptar. Então estejam cobrindo nós de oração mesmo. Não, só agradecer, né, mais uma vez a comunidade, né, que tem caminhado conosco, não é desde hoje, mas agora tem sido de uma maneira ainda mais próxima, né, com relação à nossa partida para a Rússia. Então, agradecer a cada um que tem realmente orado por nós, que tem investido seus recursos. Até agradecer a irmã Ivone. Olha só, gente, não está bonita hoje? Tira uma foto aí, ó, bem... Então, olha, a foto vai sair bonita mesmo, mas não por causa de mim, porque a roupa e o fotógrafo, né? Então, assim, fui presenteada ontem, tá vendo como essa igreja abençoa, né? O Senhor pode usar aquilo que você tem para o reino. Isso aqui vai estar na Rússia, com certeza. Então, assim, de verdade, agradecer, né? Cada um que tem orado, que tem contribuído, que tem se preocupado conosco, aos pastores, né? E estamos juntos, porque essa caminhada é contínua, né? Ela não para aqui, começou aqui e vai até onde Deus quiser, né? E esse é o momento de estarmos na Rússia, então a gente conta muito, muito com as orações e a cobertura espiritual da igreja. E no momento a gente está fazendo mala só para 2, né? Mas quem sabe daqui a 2 anos a gente não acrescenta mais uma aí, né? Pode ir ali para baixo ali. Maurício e Sibeli, vocês vêm? Eu gostaria que a gente estendesse as mãos. Os pastores, por favor, impõem as mãos. Vida no Espírito. E eu estava compartilhando com os irmãos, eles oraram comigo aqui pouco antes da reunião, que eu aceitei o desafio de ministrar sem atinar verdadeiramente para aquilo que os irmãos tinham eu não sei se foi pedido ou mandado que eu ministrasse. Poucas vezes eu senti o que senti essa semana, orando, estudando, meditando. Poucas vezes eu senti na minha vida. Senti, em determinado momento, quando eu fui convidado por Ivani para falar na formatura dos psicólogos, ali na Faculdade de Anchieta. Eu me senti assim, tremendo na base. Pregar para psicólogo é um negócio sério, porque você está pregando, eles não estão só analisando a palavra, como analisando você.
Um outro momento foi quando eu fui convidado para pregar numa formatura de advogados, diante de juízes, de desembargadores, e ali sabendo que eles estavam analisando meus argumentos, com possibilidade de me absolver ou condenar. Outra vez, numa formatura de psicólogos em Salvador. E ali, eles me avisaram na noite anterior que no dia seguinte eu ia pregar numa formatura de psicólogos. Falei, ainda bem que vocês me deram 24 horas para me preparar. E eu tive uma visão muito interessante naquela madrugada, orando por aquela palavra. Eu via um astronauta todo paramentado, todo vestido como astronauta, saindo da nave e entrando no universo. Era um quadro assustador, porque atrás dele uma segurança relativa, mas algo seguro, que era a nave, mas diante dele a imensidão do infinito. E Deus me falou que aquela visão se relacionava àqueles psicólogos que estavam entrando no mundo infinito que é a alma humana. E me deu assim uma pena muito grande deles. Falei, Deus do céu, entrar nesse mundo aí é um negócio muito sério. Eu confesso a vocês que hoje eu me sinto assim aqui. Poucas vezes eu me senti como me senti essa semana. Porque eu gostaria de falar um pouco sobre como ouvir a voz de Deus. É uma matéria extremamente difícil. E para ouvir a voz de Deus, eu tive que estudar a palavra. E dentro daquilo que Paulo falou a semana passada, a gente sabe que Deus fala ao coração. Mas em cada um de nós há uma situação complicada, porque além do coração nós temos a alma, nós temos a mente. E aí, cada um de nós sabe a guerra, a batalha terrível que existe entre essas duas áreas da nossa vida. E eu estou estudando. É um material que eu estou estudando já fazem alguns anos. E confesso a vocês que eu não me sinto preparado para falar hoje de manhã. Mas eu vou falar. E vocês me ajudem, para que Deus dê a mim e a vocês espírito de revelação, para a gente compreender o que Deus quer falar. Na minha última palavra, eu falei sobre o Espírito Santo, falei de algumas características dele, falei do trabalho dele nas nossas vidas, na vida da igreja, falei sobre o trabalho do Espírito Santo desde a criação, e ele trabalha até hoje, e continuará trabalhando, nos preparando para nos encontrar com o nosso noivo. Ele continua trabalhando. O Espírito Santo é bem presente nas nossas vidas, e esse fato, ele é confirmado por estarmos aqui, porque foi o Espírito Santo que nos trouxe aqui. A gente não veio porque a gente quis. Mesmo que você quisesse, você não poderia vir, mas foi o Espírito Santo que trouxe você. O Espírito Santo, ele vai nos capacitando, ele vai nos ungindo para as mais diversas tarefas da nossa vida. Mas eu quero começar afirmando uma coisa que tem que ser muito clara no nosso coração. É que sem Ele, exatamente nada podemos fazer. Eu não sei se você já chegou a desistir, mas eu tenho insistido com os irmãos que desistam. Desista de fazer aquilo que você acha que deve fazer na sua própria força. Desista de tentar realizar qualquer coisa usando os seus argumentos, a sua racionalidade, aquilo que você é. Desista, porque esse é o caminho, esse é o começo de um caminho de vitória. É quando a gente desiste de andar por si próprio e começa a andar na dependência do Espírito de Deus. Amém, amados? Eu me lembro,
Eu não sei se foi o Paulo que comentou aqui, ou foi lá na nossa reunião, alguém que estava dirigindo e o Espírito Santo mandou voltar, mandou parar, mandou frear, melhor. Foi o Maurício que contou na reunião aqui, Maurício, lá na nossa reunião, que o Espírito Santo mandou você frear. Foi isso? Foi você? Então não foi ele. Mas esse é o fato. E aconteceu algo muito parecido comigo. Eu estava vindo de Itatiba para cá, naquele tempo era pista simples, e há um lugar nessa estrada que ela tem 2 depressões. E eu estava, antes de entrar na primeira depressão de estrada, tá, gente? Foi você. Eu não quero ser analisado aqui não, tá? Você faz favor. E quando eu estava nessa primeira depressão, antes, estava na minha frente uma carreta. E eu saí para ultrapassar. E eu escutei o Espírito Santo falar: volte. Eu voltei imediatamente. Quando eu voltei, saiu da depressão uma outra carreta. Se eu tivesse perguntado ao Senhor: Senhor, por que voltar? Ele me responderia lá de cima. Eu com ele, falar por causa daquilo. Eu ia virar um patê de pastor. Ia ser totalmente amassado. A partir dali, eu tenho procurado dirigir nas estradas, perguntando ao Senhor se posso passar. Por uma questão de inteligência, porque Deus está vendo de cima. Claro, eu não pergunto a Ele se devo passar numa faixa dupla. Não pergunto isso não sou tolo a esse ponto. Eu pergunto se posso passar no lugar que eu posso passar, mas ainda assim eu pergunto. E muitas vezes o Senhor tem falado: não vá ou vá. Então eu tenho procurado me acostumar a perguntar a Deus as coisas e treinar meu ouvido e o meu coração para perceber se eu posso ou não posso fazer. Eu gosto muito de uma placa que tem nas estradas que diz assim: na dúvida, não ultrapasse. Duvidou? Não faça. Aguarde, espere. Eu quero ler com você um texto que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. É um texto muito forte, um texto absoluto, um texto que não deixa qualquer dúvida, que não permite interpretação. O que ele fala, é o que ele fala. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito. Acharam ou não? Gálatas 5,16. Andai no Espírito. E, o que diz? Jamais. Raciocinem no jamais. Raciocinem, por favor. Jamais, nunca satisfareis as concupiscências da carne. Então, há esperança para nós. Há esperança. Aquela luta que você tem para vencer a sua carne, vencer suas tendências, vencer suas taras, vencer seus problemas, vencer suas tentações, eu quero anunciar hoje que há remédio para isso. E o remédio é o que está escrito: andai no Espírito e jamais. Como eu gosto dessa palavra. Como eu gosto dessa palavra. Há uma possibilidade de eu não agradar minha carne em tempo algum. Há essa possibilidade. Caminhando um pouco mais, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, e aqui que realmente começa o tema de hoje. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Aqui Paulo faz uma diferenciação fundamental entre os ídolos e o nosso Senhor, o Espírito. Ele diz que houve um tempo
em nossas vidas quando nós éramos guiados pelos ídolos. Qual é a característica dos ídolos? Ídolos mudos. Assim éramos, assim vivíamos, guiados por ídolos mudos. Eles nos transmitiam de alguma forma ou de outra, eu não quero comentar sobre a comunicação dos ídolos, mas de alguma forma eles nos orientavam, nos conduziam, nos seduziam, e aí nós fazíamos a vontade dos ídolos mudos. Mas hoje nós somos conduzidos pelo Espírito. A característica que Paulo dá aos ídolos é a incapacidade de falar. E o que ele quer nos dizer? Que o Espírito Santo, ele fala. Amém? Ele fala. Às vezes eu escuto pessoas assim, dar o testemunho de que Deus me falou ontem. Meu amado, Deus sempre fala. Irmãos, ontem Deus me falou. Semana passada Deus me falou. Hoje de manhã Deus me falou. E nós celebramos isso. Amém. Amém. Devemos celebrar. Mas sabe o que nós devemos celebrar? É o fato de nós conseguirmos ouvir. Então, ao invés de Deus me falar, o meu testemunho deveria ser: hoje eu ouvi a Deus. Porque Deus sempre fala. Amém, amados? Deus sempre fala. Ele não é um ídolo mudo. Ele se comunica conosco. Usando a ilustração de Paulo, ele sempre nos exorta, ele sempre nos anima, ele sempre nos guia, ele sempre tem uma palavra para nós. O nosso Pai não é mudo. Mas aqui nós temos um problema: a gente não sabe ouvir Deus. Vocês concordam comigo? Não? Gente, eu não sei se eu já ouvi outra pergunta mais repetida do que essa: como fazer para ouvir a voz de Deus? Como conhecer a voz de Deus? Tempo atrás, eu estava ministrando numa determinada congregação e eu estava falando sobre esse tema, ouvir Deus. E uma moça chegou para mim no final da reunião e ela disse assim: vocês falam que Deus fala. Ela já tinha se excluído, né? Vocês falam. E eu não consigo ouvir Deus. Falei com ela: bom, como é que é a sua leitura da Escritura? Ela falou: eu não leio. Falei: bom, vamos começar por aí. Hoje à noite, ao chegar em casa, você vai abrir a Escritura, vai dobrar os seus joelhos e vai falar: Deus, fale comigo. E vamos ver o que vai dar. Na noite seguinte, ela volta na reunião e ela tinha um sorriso de orelha a orelha. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E essa semana eu recebi uma figurinha do WhatsApp, uma pessoa ajoelhada falando: Deus fala comigo. E uma mão saindo da nuvem assim com a Bíblia. Gostei muito. Eu queria muito trazer para projetar aquilo ali, mas você imagina aí a coisa. O fato concreto é esse: Deus fala conosco. Ele não mudou. Amém? Deus fala. A minha conversão foi em cima disso. A minha conversão foi muito clara nesse aspecto. Porque eu voltava para a casa dos meus pais, onde eu morava em Belo Horizonte. Era dia 3 de abril de 1969, 5:30 da tarde. Indo para casa, Deus me falou: hoje é a tua última oportunidade. Palavra assim, tranquila. Eu não sei como é que eu discerni, mas eu tinha absoluta certeza que foi o Espírito Santo que me falou. Eu voltei para casa, já contei isso para vocês. Perguntei à minha mãe onde é que ia ter reunião naquela noite, porque eu queria me entregar. Eu desisti de mandar na minha vida. Era 5:30, antes das 6. Minha mãe falou onde ia haver reunião, e a reunião era às 8 horas. Quer dizer, faltava ainda 2h30 para a reunião. E eu fiquei aflito. Eu fui para a reunião esperando o apelo.
Qualquer que fosse o apelo, eu ia atender. Eu queria atender o apelo. E no meu plano, eu não ia levantar a mão quando o pastor fizesse apelo. Eu ia levantar, dar um pulo lá na frente e me entregar. E eu fiquei esperando o apelo. Eu achei que a palavra demorou muito. Aliás, nem sei sobre o que ele pregou. Eu queria o apelo. Quando ele fez o apelo, eu tentei levantar, não consegui. Tentei levantar a mão, não consegui. Tentei falar com a pessoa que estava do meu lado, não consegui. Aí eu percebi como eu estava amarrado por Satanás. Terminou a reunião, falei, Deus, estou perdido. Acabou. Mas o irmão me chamou para uma reunião de oração no monte. Eu falei, é hoje, não é meia-noite ainda? Eu fui para o monte. E lá no monte, eu fiz uma oração, que foi uma frase: Senhor, tem misericórdia de mim. O Espírito de Deus veio sobre mim. Eu caí de joelho, cheio do Espírito Santo. E a minha vida mudou radicalmente. A segunda experiência que eu tive, eu estava orando, me lembro, estava orando na plataforma, com a cara no chão, e o Espírito de Deus me falou, você nunca me pediu nada, peça para eu atender. Falei, como? Eu percebi que as minhas orações eram mais ou menos como ofícios a um chefe de uma religião. E Deus queria que eu falasse com um pai. E naquele dia eu abri meu coração e comecei a falar com Deus como um pai. A terceira grande experiência que eu tive, eu estava trabalhando na empresa onde eu trabalhava em Belo Horizonte, e naquele dia Deus me mandou visitar uma senhora, que na tarde anterior, na tarde de domingo, nós estávamos pregando numa favela e a mulher estava endemoniada, assim, um negócio terrível, um espírito de nudez, você não calcula. E nós oramos por ela, ela foi liberta e Deus falou, vai lá visitar a mulher. Foi a terceira vez que eu escutei Deus assim claramente falando comigo. Tinha 2 meses de convertido. E por fim, depois de muita luta, depois de muita resistência minha, eu fui. Quando batia na porta da casa da mulher, demorou a atender. Ela abriu a porta, ela estava com os olhos vermelhos e falou, que bom que você veio. Eu estava pronta para me suicidar. Deus fala. Deus fala. Deus fala. Abre seu coração hoje. Deus vai te falar. Não necessariamente pela palavra, mas Deus vai te falar o coração. Abre seu coração. Agora, o que nós não podemos é entender Deus pelo nosso intelecto, pela nossa mente. O grande problema nosso, mas um dos grandes problemas, é quando nós tentamos ouvir Deus com a mente. Mas deixa eu ler com vocês algumas frases de pessoas importantes. Uma diz assim, afinal, sem o intelecto, o homem é incapaz de compreender as Escrituras. Entretanto, tal como o olho necessita da luz do sol para enxergar, o ser humano necessita da luz divina para chegar ao conhecimento completo, não sendo suficiente, apesar de importante, o uso da razão. Quem falou isso foi Agostinho, chamado Santo Agostinho, no 4º século, ou no 4º século, exatamente. Depois, uma outra frase. É impossível para mentes finitas entender de maneira plena o caráter das obras daquele que é infinito. Como o finito compreende o infinito? Até racionalmente, eu sei que é impossível. Para o intelecto mais esclarecido e a mente mais educada, o santo ser, Deus, ainda será um mistério. Porque o mistério de Deus não se revela na nossa mente. Vou ler uma outra frase, esse de um filósofo e teólogo alemão. Não pode haver simetria entre o finito e o infinito. A mente humana é finita e ignora o conhecimento do infinito. O finito é como um polígono, ou seja, uma figura de diversos ângulos.
E o infinito é como um círculo. Como você pode encaixar um polígono num círculo? É impossível. Depois de ter citado Agostinho, depois de ter citado Nicolau de Cusa, eu cito a mim mesmo. Veja em que nível eu me pus. O homem só conseguirá entender Deus quando a ameba, olhando no microscópio, de baixo para cima, descrever o seu pesquisador. Ou seja, nunca. E um amigo muito chegado, Thomas Wilkins, diz que no dia que você conseguir descrever Deus, foge isso, porque você acabou de criar um ídolo. Deus não se descreve. Deus não pode ser descrito. Deus é infinito. Amém? É incompreensível. Agora, deixa eu citar uma pessoa muito conhecida nossa, um tal de Paulo. Romanos 11:33, você lembra esse texto? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, tanto como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, servo de Cristo, primeiro século. Em 1 Coríntios, o próprio Paulo diz no capítulo 2, versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora deixa eu citar um outro ainda, um tal de Moisés. Talvez você não saiba, mas quem escreveu o livro de Jó, possivelmente, muito possivelmente, foi Moisés. Jó 11:7, que diz: porventura desvendarás os mistérios de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas do céu? É a sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? Então, nós temos aqui alguns textos da Escritura, nós temos algumas palavras de alguns filósofos, e todos eles chegam à conclusão que nós não podemos compreender a Deus. Algum amém? Ou talvez seja misericórdia? Não podemos compreender. É impossível. É impossível. Paulo Manzini comentou na semana passada que Deus fala ao nosso coração e não à nossa mente. Escutando um psicólogo espanhol, há meses atrás, ele dizia que Deus não nos fala a razão. Deus fala ao nosso sistema límbico, que é o sistema que controla os sentimentos. É ali que Deus fala. É nesse lugar que Deus fala. Por que falar isso? Por que falar tudo isso até agora? Porque nós precisamos saber qual é o canal que nós devemos sintonizar. Qual instrumento nós devemos usar se quisermos ouvir ao Senhor. O Senhor se comunica com o homem através do coração. E ali estão as conexões das comunicações verdadeiras entre nós e Deus, e entre nós e os nossos irmãos. Ali está, no coração, as conexões que Deus usa. Pensando em termos de eletricidade, de conectores, você não pode colocar um conector quadrado
num conector redondo. Os conectores precisam se encaixar um no outro. E esses conectores não estão na mente. Esses conectores estão no coração. Amém? Nós compreendemos a Deus a partir do nosso coração e não a partir da nossa mente. Quando usamos a mente, nós nos comunicamos no nível da mente e só atingiremos as mentes. Não chegaremos ao coração das pessoas. Agora, a mente funciona para transmitir conceitos naturais, ciência, história, matemática e outras coisas. Isso nós conseguimos transmitir. Mas quando queremos comunicar verdades espirituais, nós precisamos chegar ao coração do próximo. E aí nós precisamos usar outras conexões. Nós estávamos comentando na semana passada que nós vivemos num determinado nível, mas nós precisamos subir para um nível superior. E é nesse lugar que nós conversamos com Deus, não no nível da nossa mente. Você sabe o que eu estou falando? Porque muitas vezes Deus lhe fala e você diz, não, isso não é possível. Deus lhe manda fazer alguma coisa e você fala, não, isso não dá. Deus lhe revela alguma coisa e você fala assim, não, isso não é verdade. E você percebe claramente que dentro de você duas áreas entram em conflito. A área da mente é loucura para Deus e a área do espírito é loucura para o homem. Então não tenha medo de escutar algumas coisas que pareçam loucura, porque realmente são loucura. Nós não poderemos entender. Quando Deus forma o homem, Deus faz o homem alma vivente. Deus toma um boneco, sopra no nariz desse boneco e faz desse boneco alma vivente. Creio que vocês já leram isso, vocês já compreenderam isso. Mas lendo esse texto de novo, meditando nele, eu vi um verbo que eu nunca tinha prestado atenção. Ele diz que Deus sopra nas narinas do homem e o homem passa a ser alma vivente. Ele sobe um degrau. Eu creio que você sabe que o nosso corpo ele é feito de todos os minerais que tem na terra. Todos os minerais que tem aqui tem na terra, mostrando a nossa origem. Mas para que o homem pudesse se comunicar com Deus, Deus precisou soprar nas narinas do homem, colocando uma outra forma, um outro caminho, um outro conector, para que aquele homem pudesse entender a Deus, não com a sua própria mente, mas com a mente que ele colocou. O nome Adão, ele tem um significado muito interessante. Adão significa aquele que veio da terra. Adão significa isso, ou formado da terra. Isso está em oposição ao que se fala de Jesus. Jesus é aquele que veio do céu, Adão é aquele que veio da terra. Então quem veio da terra não pode comunicar com aquele que veio do céu, a não ser que haja no meio um instrumento, alguma coisa que faça essa conexão. E essa conexão, amados, é o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Amém? Eu preciso falar isso para a gente não gastar tempo tentando entender Deus. O meu pai na fé, ele sempre dizia alguma coisa para mim. Ele dizia, Jamê, tenha misericórdia da sua mente, não queira que ela entenda a Deus, tenha misericórdia dela, porque ela é finita, ela não vai poder compreender. Quando Deus faz o homem alma vivente, Ele estabelece, então, o ponto de contato, que é o Espírito que Deus nos deu. Deixa eu lhe mostrar alguns textos, que mostram essa dualidade, entre o que é do Espírito e o que é da mente. 1 Coríntios 14, diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. A minha mente fica infrutífera. Orarei então com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei
com a mente. Você precisa adorar a Deus e amar a Deus com todo o seu ser. Então, amar a Deus com todo o coração, mas amar a Deus também com todo o entendimento. É importante que a gente tenha essa percepção. Davi tinha essa percepção. Salmo 131, verso 2, ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Ou seja, o espírito de Davi fazendo calar e sossegar a sua alma. A alma é o lugar das lutas, das depressões, das doenças que vêm, que são doenças psíquicas. E se nós tentarmos fazer a mente entender as coisas espirituais, não vai dar certo e nós vamos entrar em confusão e até em depressões. Por isso nós precisamos fazer calar e sossegar a nossa alma para podermos compreender a Deus. A nossa vida espiritual não é baseada ou apoiada na nossa racionalidade. Ela é apoiada na nossa espiritualidade. E a espiritualidade, ela existe, ela acontece, ela cresce com a nossa relação com Deus, com a nossa vida com Deus, na nossa dedicação a Deus. Amém, amados? Deixa eu ler um outro texto. Eu não vou ler, eu vou citar. Houve um dia, uma madrugada, uma grande tempestade no mar. O mar estava revolto, as ondas batiam contra o barco, e lá no barco estavam os discípulos de Cristo. Nisso, eles viram no meio da tempestade, da tormenta, eles viram uma figura que caminhava ali. Pergunto a vocês, isso é lógico ou ilógico? Então, isso é ilógico. Estava lá um fantasma sobre as águas. E eles começaram a gritar, deixaram de ficar assustados com a tempestade e passaram a ficar assustados agora com o fantasma. Fizeram susto sobre susto. E um deles olhando, disse assim, é o Senhor. E o Senhor fala para eles, tranquilo. E Pedro faz o quê? Pedro faz a coisa mais ilógica que um pescador podia fazer. O que é que Pedro faz? Se é o Senhor, ora, isso aí para mim já é um problema. Porque não tendo certeza de quem era, e se não fosse Jesus, manda eu ir ter contigo. Você parou para pensar nisso? Não. Somente o começo da proposta já é discutível. Se é o Senhor, manda-me ter contigo. E Pedro faz a coisa mais ilógica que um pescador poderia fazer no dia de tempestade, que é sair do barco. Ora, o barco, amados, era segurança. O barco era aquele lugar que de alguma forma dava alguma segurança. Mas qual a proposta dele? Me manda ir ter contigo. E Jesus fala, vem. Ele passa a murada do barco, pisa na água e começa a andar. Mas lá no meio da história, a alma volta a funcionar. Gente, Pedro falando, está um pescador. Gente, a densidade da água é menor do que a densidade do corpo humano. Logo, eu não posso estar aqui. O que aconteceu com ele? Começa a afundar. Porque ao invés de entender o Espírito, ele começa a raciocinar. E esse raciocínio leva ao quê? Leva ao medo. O medo que trava. Os nossos raciocínios só nos levarão aos medos. Não ande nisso. Aí Jesus toma ele e chama ele o quê? Homem de pouca fé. Por favor, amados, não entenda que eu estou dizendo a você que você deve anular sua mente. A mente foi algo que Deus deu. Faz parte das ferramentas que Deus deu. Só que Deus nunca deu sua mente para guiar você. Ele resolveu nos guiar. Sabendo que nós não faríamos nunca nada que presta, Ele falou, deixa eu tomar conta da sua vida. E Ele veio. Se Deus mandar você sair do barco,
meu amado, saia do barco. É mais seguro andar sobre as águas com Jesus do que ficar no barco sem Jesus. É mais seguro entrar num caminho de dependência de Deus do que ter a segurança de alguma coisa natural. Aliás, Paulo chama as riquezas deste mundo de coisas não confiáveis, de coisas abstratas. Agora, ele é concreto. Ele é concreto. Nós precisamos mudar os nossos paradigmas. O que Deus fala, isso é verdade. As coisas que nós vemos, isso não é verdade. Amém, amados? Verdade no sentido de coisa absoluta. Verdade no sentido de algo que Deus pode usar para nos sustentar, para nos apoiar, para nos levar adiante. Quando nós nos relacionamos com os nossos irmãos, a partir da mente, nós vamos ter problema. Porque nós não conseguiremos nos comunicar com os outros. Vocês se lembram da palavra que nós ouvimos aqui a semana passada? Não dá para exortar segundo a mente. Nós temos que exortar segundo o coração. E o Senhor fala isso para nós, amados, que quando nós olhamos para os outros, nós precisamos entender as pessoas como Deus entende. Ele diz assim, se antes nós conhecíamos, está 2 Coríntios 5,16, se antes nós conhecíamos as pessoas segundo a carne, agora nós já não as conhecemos segundo a carne, mas segundo Cristo. Amém? Eu deixo de olhar para as pessoas e analisá-las com a minha mente e passo a olhar as pessoas e vê-las como Jesus Cristo vê. Isso muda radicalmente a nossa relação. Como é que você olha para o seu irmão? Como é que você o vê? Em primeiro lugar, você vê a sua aparência. E às vezes você gosta, às vezes você não gosta. E às vezes por não gostar da aparência do irmão, também você se fecha para ele. Sim ou não? Eu estava escutando uma mensagem esses dias atrás, de um irmão que estava pregando, nós estávamos pregando junto lá na África. Ele estava falando mais ou menos disso. Chega uma pessoa do seu lado, que não se comporta bem na reunião, conversa muito, não tem aquele cheiro que você gosta. Na próxima reunião, você vai olhar onde o irmão está sentado, e você vai sentar no outro canto. Talvez não seja o cheiro, o aroma, o odor do irmão, o jeito dele não lhe agrada, mas essa é a forma da gente ver. Deus fala para Samuel que o homem vê segundo a aparência, e nós tratamos a pessoa segundo a aparência. Paulo fala que isso é um problema para a igreja, que nós vemos pessoas entrar, pessoas com anéis, vestidas melhor, e a gente dá atenção para aquela, e aqueles que não se vestem bem, nós colocamos lá no fundo. Eu não sei quando se lembra da experiência que nós tivemos aqui, como é o nome dele? Até hoje eu não me lembro se é espaguete, se é macarrão, como é o nome do homem lá? Capelete, é alguma coisa. Eu nunca lembro o nome do irmão, mas alguma coisa ligada a massas. Eu não sei quando se lembra como é que ele entrou aqui. Lembra não? Foi você que abraçou ele, não foi? Você, Ivan, não foi não? O homem entrou aqui, mal vestido, falando alto, gritando, querendo comida, que alguém arranjasse comida para ele. Não sei quando se lembram. A pessoa chega e você faz assim, né? É porque nós vemos as pessoas segundo a nossa mente, segundo nossos olhos. Mas da agora em diante, nós vemos as pessoas segundo Cristo. Nós subimos o nível. Eu queria que você descrevesse para mim quem é o seu irmão. Quem é seu irmão? Ele é nascido de novo? Ele é nova criatura? Ele é filho de Deus? Ele é servo do Senhor? Ele é filho amado de Deus? Você percebe duas visões diferentes? Uma é visão mental e outra é a visão do coração. Porque a visão do coração é a visão segundo Cristo. Essa é a visão.
E de acordo com isso, é assim que nós vamos tratar a pessoa. Não olhe para as pessoas segundo a sua mente. Olhe para as pessoas segundo Cristo. Isso determina as nossas relações. Deus, Ele se comunica conosco e começa a agir através de nós a partir do coração. Romanos 5,5 diz, amados, que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. 2 Coríntios 1,22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo no nosso coração. Gálatas 4,6 diz assim, e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito ao nosso coração e enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Você percebe onde é que Deus trabalha? Você percebe onde é que Deus implanta as suas coisas? Há um outro texto, Atos 17:11, que fala dos bereanos. E diz que os bereanos tinham duas qualidades. Vocês se lembram ou não? A qualidade que mais nós lembramos qual é? Checavam o que ouviam com a palavra. Mas tem uma qualidade anterior. Ouviam a palavra com avidez, com fome, com gana. Ouviam a palavra e agarravam a palavra. É isso que permite o exame da palavra. Se você não agarra a palavra aqui, se você não agarrar a palavra aqui, você não pode examiná-la aqui. A palavra tem que chegar no coração. Só assim você pode examinar a palavra e compreender a palavra. Há uma palavra, que é Jeremias que fala, quando eles estão prestes a deixar Jerusalém para ir para o cativeiro, Deus fala com ele, compra um terreno. Amados, 70 anos eles iam passar no cativeiro. 70 anos é uma vida. E aí, Deus fala com ele, compra um terreno aqui. Isso é ilógico. Eu vou passar 70 anos em outro país como escravo, sem ter certeza que vou voltar e vou comprar um terreno aqui? Isso é ilógico. Mas, como aquele homem era obediente e sábio, além de inteligente, ele compra o terreno. E ele chama o Baruque, e Deus fala para ele, toma as escrituras eram duas. Uma escritura do terreno era aberta, e para ele dizer, esse terreno é meu. Mas havia uma outra escritura, que era selada, e a escritura deveria se guardar. E ele diz assim, toma a escritura, tanto aberta como a fechada, e mete-as no vaso de barro, para que permaneçam durante muitos anos. Como é que eu interpreto isso? A escritura é a garantia das coisas que Deus já nos deu. É a garantia daquilo que Deus já comprou para nós. Mas existe escritura selada, existe escritura aberta. Existem coisas que você não compreende na Bíblia, existem coisas que você já compreende. Uma não compreende e a outra já compreende. E Deus fala o quê? Mete-as no vaso de barro. O que é o vaso de barro? Nós somos o vaso de barro. E há coisa na Escritura que nós não entendemos ainda. Mas na hora certa, Deus tira o véu e aquele mistério é revelado para nós. De qualquer forma, você tem que meter a Escritura no vaso de barro. Você tem que ler a Escritura. Ah, mas eu entendo, ler a Escritura. Mete a Escritura no vaso de barro. Põe tudo aqui em você. E na hora certa, Deus vai trazer para você a revelação. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. O que é o espírito? O espírito é o lugar onde nasce a vida de Deus. A palavra de Deus diz, amados, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Deixa eu voltar no tempo e vamos lá para o paraíso. Do lado de Adão e do lado de Eva. Deus diz assim, você não
pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele diz assim: no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Quando? No dia que comer. Está prestando atenção? No dia que comer, vocês vão morrer. Eva comeu, deu para Adão, e diz a palavra que Adão viveu 930 anos. Morreu ou não morreu? No dia que comer, morre. E ele vive 930 anos. Então, aí a nossa mente diz assim: não, mas Deus não quis falar isso, Deus quis falar outra coisa. Não, Deus falou que ele ia morrer. Só que o que morre em Adão? Morre a vida de Deus nele. A morte, ela atua no nosso espírito, que é a parte de Deus. E é nessa área que nós estamos mortos. Porque Adão, depois que comeu, ele é expulso do jardim e ele tem filhos e filhas e gera muitas pessoas. Quer dizer, na mente e no corpo, Adão não morre, mas no seu espírito ele morre. E quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus e recebemos a Jesus Cristo, a vida de Jesus, o nosso espírito que estava morto recebe vida de Deus. Aquela parte que é o nosso contato com Deus renova, que é aquilo que nos faz compreender Deus e aquilo que nos faz ouvir Deus, e a partir dali nós escutamos a Deus. Esse é o lugar das sensibilidades, das afeições, das emoções, das paixões também. Ali é onde estão os nossos afetos. E os afetos, amados, são coisas que mudam o nosso comportamento. Nós temos afetos a pessoas, e quando nós temos afetos a pessoas, a gente muda de atitudes em relação àquela pessoa, quando a gente tem afeto. Há um texto na palavra, 1 Crônicas 29, que quando estava sendo construído o templo, o texto diz assim, Davi dizendo que ele deu milhares de coisas para a construção do templo, e tem um versículo que diz assim: e porque eu tenho afeto à casa de Deus, eu dei dos meus bens pessoais. Antes de falar do afeto, ele deu. Mas quando ele fala do afeto dele, ele dá daquilo que lhe é caro. O afeto determina a nossa intensidade de entrega e a nossa intensidade de relação. E os afetos estão no nosso espírito. Então deixa Deus relacionar com as pessoas através de você, através do seu coração. Jesus olhava para as pessoas e podia analisar naturalmente, ou podia sentir com seu espírito as pessoas. Deixa eu lhe falar de outra história. Jesus um dia estava passando por uma cidade pequenininha. E lá naquela cidade havia um cortejo, era um funeral. E quem ia ser sepultado? O único filho de uma viúva. Se Jesus fosse trabalhar com a sua mente, ele chamaria os seus discípulos e falaria assim: senta aí, eu vou conversar com vocês sobre as coisas da vida. A vida é assim mesmo. Uns perdem, outros ganham, uns nascem, outros morrem. A vida é isso mesmo. Porque o homem pecou, destituído está da glória de Deus, então esse aí morreu e vai para o inferno. Isso era a mente. Mas o que foi que Jesus fez? Diz a palavra que ele foi movido de íntima compaixão. E essa íntima compaixão levou ele a se aproximar daquele lugar e levantar aquele filho morto e devolveu para a mulher. A relação de Jesus ali não foi uma relação racional, intelectual ou mental. Foi uma relação de coração. É com o coração que nós temos afetos às pessoas. Meu amado, ainda que a sua mente diga: esse irmão não presta, esse irmão não é do jeito que eu quero, aquela irmã assim, aquela outra irmã, graças a Deus, não há um mandamento na Bíblia que diz: gostai-vos uns dos outros.
A gente gosta ou não gosta de quiabo. A gente gosta ou não gosta de jiló. A gente gosta ou não gosta, sei lá. Mas pessoas, a gente ama. E o mandamento é: amai-vos uns aos outros. Isso não é com a mente. E quando você ama, você passa a gostar. Não é gostar para amar, é amar para gostar. Primeiro o coração, depois a mente. Ah, esse irmão, ele é meio feinho, né? Mas como eu amo ele, puxa vida. Esse irmão fala tão errado, mas puxa, como eu gosto dele, como eu amo esse irmão, como eu gosto de ficar perto dele. Eu me divirto com as coisas que ele fala. Isso é amor. É o que você sente pelos seus filhos fazendo coisa errada. É ou não? Sim ou não? Seus filhos são todos certinhos, bonitinhos, penteadinhos assim, tudo não? Não. E você os ama. Você não pode viver sem eles. Você percebeu a diferença? A alma fala da nossa consciência natural. Fala da autoconsciência. Somos alma vivente. E aqui nós temos duas correntes filosóficas. Uma que diz que a alma tem a memória, a inteligência e a vontade. Agostinho diz que a alma tem o intelecto, o sentimento e a vontade. E a vontade é exatamente a área dos nossos problemas. Não há nada mais caro para nós do que a nossa vontade. Você quer ver a espiritualidade de alguém? Não deixe ela fazer a sua vontade. Sim ou não? Qual é o problema que nós temos em casa com os nossos meninos? Que eles querem fazer a vontade própria e a gente não quer que eles façam. Onde é que a cruz opera? É exatamente nessa área. Tem uma lei de física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Eu descobri, Renato, que toda lei de física são leis espirituais. O homem trouxe para o dia a dia. E pensando nisso, eu digo o seguinte: duas vontades não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Uma delas tem que morrer. Então é nessa área que a cruz opera, na área da nossa vontade, nessa área da nossa alma. Christian Shen, ele localiza o coração na junção do espírito e da alma. Nessa junção, aí está o coração da gente. Pedro fala, amados, que a nossa alma, ela é purificada pela obediência à palavra. O espírito nosso, ele é purificado e salvo pelo sangue de Cristo. Mas a alma, ela é purificada gradativamente, até ser totalmente pura. E isso por obediência à palavra de Deus. O espírito, ele é salvo imediatamente quando nós recebemos a Cristo. O sangue de Jesus vem, nos limpa, nos dá vida e nós somos ressuscitados. Mas a alma, esse é um trabalho. E como é que essa alma é salva? Quando nós começamos a adquirir os conceitos de Deus e trocar os nossos conceitos pelos conceitos do Senhor. Por isso que a palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Então eu vou chegando diante de Deus e digo: Deus, é isso que eu penso disso. Mas o que é que o Senhor pensa? Deus fala: eu penso diferente. Então Deus, eu vou pegar o que o Senhor pensa e vou abandonar o que eu penso. Nisso nós estamos trazendo para nós a mente de Cristo. O que Cristo pensa. Andar no Espírito não é anulação da mente. Andar no Espírito é o nosso Espírito usar a nossa mente para comunicar as coisas que Deus me fala. A nossa mente, amados, eu não vou descer a muitos detalhes. Primeiro, porque eu não sei. Segundo, porque não tem tempo. Mas a nossa mente é como se fosse uma mesa de trabalho.
Você traz as informações naturais, põe aqui e comunica essas informações com os outros. Ou você traz as informações de Deus e põe aqui e comunica essas informações dos outros. A mente, ela pensa, raciocina, decide, julga e conhece pelo acúmulo de informações. Mas o espírito é diferente. O espírito, ele opera de acordo com uma revelação que Deus dá. A mente, ela raciocina e informa em cima desse raciocínio. Mas o espírito não. O espírito, ele age em cima daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus falou. Muito bem. Os pensamentos são elaborados. E isso exige uma área de trabalho, exige esse lugar onde a gente traz. E os pensamentos, eles precisam ser controlados em cima daquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8. O que é que diz lá em Filipenses 4, versículo 6 ao versículo 8? Diz: não andeis ansiosos coisa alguma. Onde é que está a ansiedade? Está na alma. Está na alma. E a tendência é a alma controlar o nosso pensamento. A nossa alma vai dizendo para o nosso pensamento: isso não tem, isso não pode, isso não serve, isso não dá. Isso vai mexendo com a nossa fé, vai acabando com a nossa fé. E o que é que Paulo ensina? Ele diz assim, amados: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Através de quê, amados? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Tem alguma coisa que lhe causa ansiedade? E a ansiedade, ela não começa aqui, ela começa aqui. A minha definição para ansiedade, os psicólogos aí que, por favor, não me julguem, mas vê se está certo. Ansiedade é a tentativa de controlar o que você não pode controlar. Entendeu ou não? Ansiedade é a tentativa de controlar o incontrolável. Controlar o amanhã, controlar o depois. Você está sentado aqui, lembrando que vai cair um cheque amanhã. E hoje você já começa a falar: não tem, não sei como é que vai dar. Aí a ansiedade vai batendo. Mas, querido, o cheque é para que dia? Amanhã. Deu para entender, não? O cheque é para amanhã. Você não pode pagar hoje o cheque. Basta cada dia seu próprio mal. Você pode receber um dinheiro, chegar na sua conta, um dinheiro que você não esperava. Nós ouvimos aqui hoje 2 testemunhos. E as pessoas que envolvidas nesse testemunho poderiam ficar ansiosas, perder a fé. Mas o que é que o Senhor fala? Apresente essa ansiedade ao Senhor, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Amém? Tira isso do nível da mente, tira isso do nível do entendimento. Primeiro, pode cair um dinheiro na sua conta. Sim ou não? Segundo, você pode morrer, não precisa mais pagar. Diz aí, glória a Deus, vai. Não. Pode. E amanhã você vai pagar. Tranquilo. Porque Deus vai suprir. Mas ele fala uma coisa, amados, que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Você já não passou por situação assim terrível, mas aqui dentro você tinha paz? Quantos já passaram por isso? A coisa está pegando fogo aqui, mas está tranquilo. Está tranquilo. Eu já contei para vocês uma viagem minha de Irani, a gente vinha de Manaus para o Rio, e perto de Belo Horizonte, um avião de 4 motores, um motor explodiu. Tranquilo, negócio assim, rotineiro. E as pessoas todas correram para o fundo do avião. Eu não sei se elas pensavam que quem ficasse atrás não ia morrer.
Porque nessa hora ninguém raciocina. Nós dois ficamos quietos. O avião conseguiu voltar para Brasília, pousou em Brasília. Quando nós descemos, uma pessoa perguntou: vocês são missionários, não são? Mas sim, somos. Porque vocês foram os únicos no avião que não tiveram nenhuma reação. Agora, até hoje, eu fico pensando, será que eu não tive reação porque eu não raciocinei em cima do que estava acontecendo, ou porque eu tinha fé? Até hoje eu não sei. Mas você já passou por isso. Situações terríveis, e a sua mente fica pegando fogo, mas lá dentro do seu coração, você está tranquilo, porque você sabe que o nosso Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Isso não é da mente, isso é do Espírito. O Espírito alimenta o nosso coração, ainda que a nossa alma fique agitada e perturbada dentro de nós. O que mais ele diz? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo aqui nos dá uma peneira, Paulo aqui nos dá uma medida. Você pensou em alguma coisa? Passa no crivo. Isso é verdadeiro, isso é justo, é amável, é de boa fama, traz algum louvor ao Senhor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém, amém, amados. Graças a Deus, o Senhor nos ensina o caminho, o Senhor nos ensina como agir. A consciência do Espírito, ela tem a lei moral e a lei espiritual. É aí que nós devemos agir, é ali que nós devemos andar. Andar no Espírito não significa andar assim como um fantasma por cima das coisas. Andar no Espírito é rejeitar, tomar as decisões por aquilo que nós sabemos e tomar as decisões por aquilo que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala, amados? A gente tem partido daí. O Espírito Santo fala. Como é que o Espírito Santo fala? Ele tem vários caminhos para nós. Ele tem várias formas de nos falar. A primeira forma que a palavra fala, que o Espírito fala, é pela natureza. A natureza revela a Deus. Sim ou não? Você olha para as estrelas. Eu gosto muito daquela canção que nós cantamos agora. Você olha para as estrelas. Eu gosto muito de Discovery Channel. E ali eu vejo os animais. Falo, Deus do céu. Para mim é um tempo de culto. Verdade. E dias atrás eu estava vendo uma matéria sobre o crocodilo. E sabe o que estava falando? Que o crocodilo ele tem uma válvula no coração que impede que o sangue vá para o pulmão quando ele está mergulhado. Ora, ele está mergulhado, o pulmão não funciona. Eu pensei, meu Deus, como é que o senhor foi capaz de pegar um crocodilo e pôr com essa válvulazinha ali? O que é o crocodilo? E eu comecei a adorar a Deus ali dentro da televisão. Senhor, que glória fantástica. Porque a natureza revela Deus. Amém. Estava contando para os irmãos, nós trabalhamos com um grupo indígena, que eles chamavam o sol e a lua de nomes espirituais. E a gente perguntou, mas qual a história desses aí? Que eram 2 espíritos. E eles falavam assim, um fazia uma coisa e o outro ficava com inveja e fazia também. Um era o sol, outro era a lua. Aí um cansou, subiu, o outro seguiu, subiu também, está perseguindo até hoje um ao outro. Era Put e Putbruddy. Era o nome dos 2. Mas a gente perguntou, mas esses são os maiores? Ele falou assim, não, tem um acima desses que nós não conhecemos. Você entendeu? A natureza revela Deus. Aí precisava chegar alguém e pregar para eles o Deus desconhecido.
Os parecis. Os parecis dizem que o índio e uma índia um dia surgiram de uma rocha. Quem é a rocha? Você tem que chegar lá e falar, olha, eu conheço a rocha. Eu conheço a rocha. A natureza revela a Deus. Eu cheguei em outra aldeia, estava lá um remo, cheio de sinais. Eu perguntei, o que é isso aqui? Ele falou, é a história do índio. Conta um pouco para mim. Pelos sinais ali, ele me contou o dilúvio, me contou a criação. Me falou do dilúvio. A natureza revela a Deus. O segundo canal de revelação de Deus é a nossa consciência. A consciência, eu digo que ela assim é o último resquício que Deus deixou no homem. O que a consciência faz? Quando você vai fazer alguma coisa errada, a consciência, ela bipa. Perigo, perigo, perigo. Lembra disso, não? Tá. Aqui houve uma comunicação, você percebeu, né? Comunicação de idades. O que é que você faz com isso que a consciência fala? Se você atende a consciência, você deu um passo mais. O problema da consciência é que ela é programável. Ela avisou uma vez, você não obedeceu. Ela avisa segunda vez, você não obedeceu. Ela não avisa mais, porque ela entende que aquilo não é mal. Ela não fala mais. A Bíblia chama isso de consciência cauterizada. Mas se você for fiel à consciência, Deus vai lhe levar para um outro nível, que você começa a escutar Deus pelos irmãos. Pelos irmãos. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Você vai fazer alguma coisa, meu irmão? Aliás, deixa eu te dar uma dica. Quando você tiver plena certeza de alguma coisa, eu lhe aconselho a não fazer. Pergunte a outros. Pelo simples fato que os nossos maiores erros é quando a gente tem certeza. É ou não? Quem aqui já teve certeza de uma coisa e fez, e desculpa aí o versículo, deu com os burros na água? Você tinha certeza. Eu descobri que quem morre afogado é quem sabe nadar. Porque quem não sabe nadar fica na beirada. Fica ou não fica? Agora, o cara sabe nadar, vai para lá, vai para o fundo e pronto. Você não sabe nadar, querido, fica na beirada. Pergunta aos irmãos. Na multidão de conselheiros está a verdadeira sabedoria. E a palavra diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos, plural, vossos corações. Então é natureza, consciência, os irmãos. Como é que funciona esse versículo? Você vai fazer alguma coisa. Você percebeu que os irmãos não têm paz? O que você deve fazer? Não fazer. Ah, não, mas eu tenho certeza. Não faça. Ah, mas vai dar certo. Não faça. E eu vou falar uma coisa aqui, as mulheres não me escutem, porque eu estou entregando o ouro para o bandido. Quando você chegar para sua esposa e falar, estou fazendo isso, e assim, 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 e a mulher falar assim, eu não sinto. Não faça. A mulher tem uma coisa, que você soma 2 mais 2 é 4, ela soma 2 mais 2 é 5, e vai dar 5. As mulheres não escutaram, não vai falar sobre isso em casa com o marido. Se você disser em casa que eu falei, eu digo, não falei isso. Falei sim. Depois, a Escritura. A Escritura é o próximo passo. Obedeça ao que diz a Escritura. Amém? Obedeça o que diz a palavra. A palavra falou, está falado. Não mate, não mate. Não ofenda, não ofenda. Não prejudique, não prejudique. Está escrito.
Como é que eu posso tentar ouvir o Espírito Santo se eu não estou atento à palavra escrita? Quando você é treinado